Olá, estamos juntos novamente aqui por este canal que procuramos sempre abençoar a sua vida. E eu quero iniciar essa nossa gravação de hoje contando com a sua ajuda. No objetivo de melhorar cada vez mais este canal, que você tem prestigiado bastante, eu quero contar com a sua ajuda. Eu gostaria de uma sugestão sua para darmos um nome a este canal. Então, se você quiser, você pode nos enviar através do Facebook ou mesmo no nosso WhatsApp, DDD 11 99 537 4422. Neste DDD, neste número, você pode enviar um nome a este canal e aceitaremos aí de bom grado essa sugestão para darmos um nome a este canal. Conto com a sua ajuda. E hoje eu quero compartilhar com você uma mensagem que tem como título: O que preciso fazer para ser salvo? Se você já é salvo, tem certeza da salvação, esta mensagem vai ajudar você a compreender mais ainda sobre a salvação. Portanto, mesmo para aqueles que nos ouvem e que já têm a certeza da salvação, essa mensagem vai edificar a sua vida, vai ajudar você a melhorar cada vez mais a sua vida na presença do Senhor. E aqueles que ainda não têm certeza da salvação e querem tomar essa decisão ao lado de Cristo, essa mensagem também vai falar ao seu coração. E para tanto eu quero ler um texto que está no livro de Atos. Atos, como é chamado por algum, Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 8, do versículo 26 ao versículo 40, vai dizer assim: Mas um anjo do Senhor falou a Filipe: Levanta-te, vai em direção ao sul, pelo caminho deserto que desce de Jerusalém para Gaza. Ele se levantou e foi. Um eunuco etíope, administrador de Candace, rainha dos etíopes e superintendente de todos os seus tesouros, que tinha ido a Jerusalém para adorar, voltava para casa e, sentado na sua carruagem, lia o profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: Aproxima-te e acompanha essa carruagem. Filipe correu e ouviu que o homem lia o profeta Isaías e perguntou: Entendes o que está lendo? Ele respondeu: Como poderei entender, a não ser que alguém me ensine? E pediu a Filipe que subisse e se sentasse com ele na carruagem. A passagem da Escritura que ele estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante de quem a tosquia, não abriu a boca. Na sua humilhação, a justiça lhe foi tirada. Quem relatará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Tornando a palavra, o eunuco disse a Filipe: Por favor, de quem o profeta está falando isso? De si mesmo ou de outro? Então Filipe passou a falar e, começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe o Evangelho de Jesus. E prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco perguntou: Aqui há água. Que me impede de ser batizado? Filipe disse: É permitido, se creres de todo o coração. Ele respondeu: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então ele mandou parar a carruagem, desceram ambos a água, tanto Filipe quanto o eunuco, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O eunuco não mais o viu e alegre seguiu-se o seu caminho. Mas Felipe achou-se em Azoto e, viajando, evangelizava a cidade que até agora chegou a Cesareia.
o que preciso para ser salvo. Assim como aquele eunuco que não conhecia Jesus, estava lendo a Bíblia, mas precisava de uma compreensão, precisava de alguém que lhe ajudasse a entender a palavra de Deus, a tomar a decisão da salvação, crendo em Jesus, e assim ele fez. E é isso que eu quero compartilhar com você. Quando você, vamos imaginar essa situação, quando você está se afogando e jogam uma corda ou colocam uma madeira lá para você, você segura com toda a força essa corda ou essa madeira. Por quê? Porque você está se afogando e você deseja ser salvo. Quando você está doente e vai ao médico e ele lhe prescreve um medicamento ou qualquer outro tratamento, você segue isso à risca. Por quê? Porque você deseja ser salvo da doença. Se você está diante de um animal feroz, sabendo que vai ser atacado por ele, você vai usar um objeto que estiver à sua mão, um objeto que estiver ao seu alcance para se defender daquele animal feroz. Por que você faz isso? Porque você deseja ser salvo. Todos esses recursos que eu citei nessa ilustração são bons para os momentos em que você estiver vivendo aquela situação. Mas existe uma forma de salvação que é eterna. E é este assunto que eu quero compartilhar com você neste momento, a partir desta mensagem. O que é necessário para a salvação? O que eu preciso fazer para ser salvo? Talvez duas perguntas que você que ainda não tem Jesus no seu coração, que ainda não tomou a decisão de andar ao lado dele, não se arrependeu dos seus pecados, não confessou Jesus como seu Salvador, você pode estar se fazendo essa pergunta. Muitas vezes ficamos impacientes, sem respostas. Isso aconteceu comigo um dia, quando eu ainda não tinha Jesus no meu coração. O texto que nós lemos de Atos dos Apóstolos 8, de 26 a 40, narra a história de um homem que era administrador de uma rainha. Um homem culto, portanto. Um homem conhecedor de leis. Um homem bem antenado, vamos usar esse termo assim. Mas ele, mesmo sendo culto, mesmo lendo a Bíblia, ele ainda não havia entendido sobre a salvação. Então, muitas vezes, não adianta também falar assim, mas eu leio a Bíblia, eu tenho uma Bíblia na minha casa, eu oro, eu converso com Deus, mas isso ainda não é o importante para a salvação. A salvação, ela precisa acontecer na minha e na sua vida através de alguns passos. Passos esses que eu quero compartilhar com você. O primeiro passo, eu preciso caminhar em direção à verdade. Como eu disse daquele homem eunuco, independentemente da posição social que nos encontramos, todos nós precisamos da salvação em Cristo Jesus. E isso só acontece quando nos dispomos a ouvir sobre o Evangelho, quando procuramos compreender essa verdade. Foi o que aconteceu com aquele homem. Ele precisou de um desapego da sua posição social. Mesmo sendo um administrador, que hoje poderíamos ver um paralelo como um ministro de governo, aquele homem sendo administrador de uma rainha, seria comparado hoje a um ministro de governo. Mas para ele caminhar em direção à verdade, ele precisou
se desapegar da sua posição social. O versículo 27 fala isso. Ele se levantou e foi. Ele se levantou, ele foi em busca de Filipe para buscar, para entender, para compreender. Ou seja, ele deixou a posição social dele, toda a cultura, todo o conhecimento que ele já tinha. Então, para caminhar em direção à verdade, eu preciso me desapegar da minha posição social. Eu preciso buscar a verdadeira adoração. Versículo 27 e 28 vai dizer isso, que ele se levantou, ele foi, ele era um superintendente, ele voltava para casa sentado na carruagem, ele lia o profeta Isaías. Ou seja, eu preciso buscar a verdadeira adoração. E essa verdadeira adoração, ela existe em Cristo Jesus. Não há em outro lugar. Por isso Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Uma outra forma é o interesse em entender e conhecer a verdade, que é a palavra de Deus. Filipe correu, ouviu que o homem lia o profeta Isaías e perguntou: entendes o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me ensine? Ou seja, eu preciso ter interesse pela palavra de Deus para caminhar em direção a essa verdade e buscar a minha salvação. É necessário compreender a verdade. Para compreendermos as Escrituras, para compreendermos a Bíblia, precisamos lê-la. Eu não vou compreender só ouvindo o que os outros falam, como eu estou fazendo nessa mensagem. Você está ouvindo parte de algumas passagens bíblicas através da mensagem que eu prego, que eu compartilho com você a cada domingo neste canal. Mas você precisa ler a Bíblia. Não apenas ler, precisamos compreendê-la. E isso só vai acontecer também quando tomamos algumas atitudes. Quais? Interessando-se pela leitura. Eu não posso ler a Bíblia como um curioso. Ah, porque falam que a Bíblia contém isso, contém aquilo, então eu vou ler. Não. Eu tenho que ter interesse. Eu tenho que desejar conhecer. Eu preciso buscar ali como fosse a busca por um alimento para saciar minha fome. Como fosse alguém querendo me dar água, eu estando com sede. Por isso eu preciso me assessorar com quem pode me ajudar. Por isso eu sempre coloco aqui no final das minhas mensagens: você gostou dessa mensagem? Você tem interesse em conhecer mais da Bíblia? Eu estou à sua disposição para lhe ajudar através de um estudo bíblico. Então não basta eu ter interesse, não basta apenas ler a Bíblia. Eu preciso estar sendo acompanhado por alguém. Isso se chama discipulado. Fizeram isso comigo um dia. Um dia eu também era igual aquele eunuco, não conhecia a Bíblia, lia, mas não entendia. E eu me assessorei de alguém que pôde me ajudar. E depois, abrindo-se para Jesus, a verdade e a vida. Depois desse espaço que eu já citei, então eu preciso abrir o meu coração, entregar a minha vida a Jesus, para que Ele cuide de mim, para que Ele me ajude a resolver tudo. E aí o terceiro passo, eu preciso crer na verdade. Crer é uma atitude de fé. Não adianta ficar falando da Bíblia. Não adianta eu falar que eu leio a Bíblia. Não adianta eu tomar esses passos que eu já mencionei aqui. Eu preciso crer que a Bíblia é a palavra de Deus.
e crendo nela, eu vou obedecê-la. Crer é uma atitude de fé. E a crença é uma atitude espontânea. Tanto é que o texto vai dizer assim: prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água e o eunuco perguntou: aqui há água, o que me impede de ser batizado? Ou seja, ele compreendeu, ele se assessorou de alguém que conhecia para lhe ajudar. E essa crença dele foi algo espontâneo. E é isso que precisa. A crença ela é demonstrada no teste de fé. Filipe disse: é permitido se creres de todo o coração. E ele respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Versículo 37. A crença é demonstrada pelo teste de fé. A crença é demonstrada pela confissão de Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Você precisa confessar com a sua boca. Eu não posso salvar você. Você não pode me salvar. Mas um pode ajudar o outro. Mas a demonstração é minha. A confissão é minha. E por último, é necessário comprometer-se com essa verdade. O comprometimento com essa verdade não pode ser algo superficial. Precisa ser algo real. E isso só vai acontecer quando o comprometimento com a verdade pressupõe comunhão cristã. E conhecereis a verdade vos libertará. João 8, versículo 32. Ela precisa se tornar verdade real na minha vida. Comunhão cristã. Porque a partir de todos esses passos até aqui, eu vou procurar uma igreja cristã, eu vou procurar me envolver com aquele povo daquela igreja, eu vou ter comunhão com aqueles irmãos e vou viver. E isso acontece com uma base racional. Exorto-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, versículo 1. Ou seja, base racional que eu quero dizer aqui é que eu compreendo, eu entendo, eu estou fazendo isso de vontade própria e espontânea. E aí esse comprometimento, ele é verificado na minha obediência. Obediência a quem? A homens? Não. Obediência a quem está falando aqui, pregando essa mensagem? Não. Obediência a Deus. E Jesus lhe respondeu: se alguém me amar, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos a ele e faremos nele morada. João 14, 23. Obediência. O que eu preciso para ser salvo? Eu apresento esse espaço para você nessa mensagem. Caminhar, compreender, crer e comprometer-se. Essas são as verdades bíblicas, não minhas, são bíblicas, são tiradas da palavra de Deus para você. E eu pergunto: o que tem impedido você de caminhar, de compreender, de crer e de comprometer-se com essas verdades? Todas essas perguntas, ou para todas essas perguntas, existem respostas que estão ao seu alcance através da palavra de Deus. Assim como aconteceu com aquele eunuco, assim como aconteceu com a minha vida um dia. Basta apenas você dar o primeiro passo. Por isso, no início da mensagem eu disse: se você já tem Jesus no seu coração, já tomou todos esses passos, é o momento de você agradecer a Deus, se fortalecer ainda mais nessas verdades.
Porque às vezes nós caímos na mesmice de vivermos uma vida rotineira, nos acomodamos e esquecemos dessas verdades. Então, se você já as conhece, se você já as vive, mas por alguma razão está acomodado, para você que é salvo, que tem certeza, para você é um momento de repensar. E para você que nos assiste, que ainda não tomou essa decisão, Jesus está batendo a sua porta, como ele diz na palavra dele. Atenção, eu tenho permanecido à porta e estou batendo constantemente. Se alguém me ouvir chamá-lo e abrir a porta, eu entrarei e farei companhia a ele e ele a mim. Isso está registrado lá no último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Essa porta que Jesus está batendo é o seu coração. Ele está batendo. Ele está pedindo para fazer morada no seu coração. Você precisa fazer isso, como aquele eunuco fez. Mas você precisa dar esse espaço, caminhar, compreender, crer e comprometer. Comprometer-se. A decisão é sua. Eu estou aqui, do outro lado dessa telinha, mas estou desejoso de, assim como Filipe, assim como fizeram comigo um dia, eu estou aqui à disposição para lhe ajudar. Basta você ter esse interesse também. O meu contato telefônico eu deixo nessa mensagem. As redes sociais, Facebook, WhatsApp, Instagram, você me encontra. E eu terei, assim como Filipe, o prazer de lhe ajudar. Mas você precisa tomar esse espaço aí. Você precisa tomar essa decisão. Hoje. Porque amanhã eu não sei qual vai ser a minha vida ou a sua vida. Desejo vida longa para você. Mas tudo está sob o controle de Deus. Então, que Deus abençoe você que nos assiste. Que Deus toque no seu coração, ou para reacender esta chama da salvação, ou para torná-la real na sua vida. Que Deus abençoe, que tenha um ótimo dia na presença do Senhor. E aguardo o seu retorno desta mensagem.